Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ter algo novo aqui no canal, sim, para estrear também este novo nome do canal, que é Cultureiros. Sim, mudei o nome com o intuito de estar agregando mais coisas aqui no canal, né? Antes ele tinha esse enfoque um pouco maior na questão dos livros e das minhas leituras e tudo mais, só que daí eu optei por colocar o Cultureiros como forma de abranger a cultura como um todo. Então, vocês podem ver que direto eu trago algumas curiosidades históricas por aqui também. Então, pra gente não ficar aquele nome um pouco centralizado em uma área só, sendo que eu posto outras coisas também, eu resolvi dar essa inovada, mudar um pouquinho o nome do canal e com isso também continuar trazendo alguns outros vídeos também nessa parte de história, que também é a minha formação. Combinado, gente? E diante disso, a novidade de hoje é que nós vamos ter o primeiro vídeo da primeira tag do canal. Sim, estava mega animada para fazer esse vídeo para cá para vocês, porque a tag de hoje é calhamaços. Sim, os maiores livros que eu tenho aqui na minha estante. E eu já aviso vocês que tem vários e de tudo quanto é estilo. Então fiquem comigo até o final do vídeo para conhecer todos eles. E bom, gente, antes de mais nada, é sempre bom a gente falar que a questão do que é um calhamaço ou não varia muito, né? Tem pessoas que falam que acima de 300 páginas já consideram o livro como um calhamaço. Tem outras que já falam que não, que é acima de 500. Tem outras, então, mais audaciosas que falam que é acima de 700 páginas. Enfim, esse parâmetro varia muito de pessoa para pessoa, de leitor para leitor, e tá tudo bem, né? Mas eu trouxe o que pra mim são os calhamaços que eu tenho na minha estante. Belezinha? Então vamos lá. O primeiro que eu trago para vocês, que é um daqueles livros que fez parte da minha infância, da minha adolescência e que me marcou demais e que fez eu ser essa leitora que eu sou hoje, não poderia ser outro que não fosse Harry Potter. Sim, nós temos, na verdade, 3 grandes volumes na saga, né? A saga é composta por 7 livros, e desses 7 nós temos 3 que são grandes, né? Que é o Cálice Harry Potter e o Cálice de Fogo. Nós temos a Ordem da Fênix e a Relíquias da Morte. São os 3 que nós temos que são os maiores. Mas desses 3, o que é o maior de fato é a Ordem da Fênix, tá? Que ultrapassa 700 páginas. Então, eu trouxe ele aqui para estar representando a coleção como um todo, mas já sabendo que nós temos também esses outros dois, que um tá na faixa de umas 500 e poucas páginas e o outro na faixa de umas 600 e pouca. Os dois poderiam aparecer aqui facilmente, né? Porque eles são grandes também. Mas eu trouxe apenas um para já estar representando a coleção como um todo, tá? Bom, o outro que eu trouxe para vocês é uma leitura atual minha. Vocês podem ver que ele tá até com marcador de páginas aqui. E é este daqui, O Coração do Mundo. E este livro, nossa, ele é maravilhoso, né? Como vocês podem ver na capa dele. Ele fala um pouco sobre como surgiu a globalização lá nos primórdios, no comecinho da nossa história global, que foi quando o Ocidente e o Oriente passaram a ter comunicação entre si por meio da Rota da Seda. Então vocês podem ver que o subtítulo do livro é Uma Nova História Universal a partir da Rota da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente. Então ele vai trazer de que forma que a globalização surgiu, porque diferentemente do que muitos pensam, ela não é algo recente, né? Porque lá atrás a gente já tinha essa circulação de informações, de pessoas, de comércio. Então ele vai trazer isso. E ele é um livro que ele tem nada mais, nada menos do que 687 páginas. Então sim, um calhamacinho que eu tenho. E está sendo uma leitura atual e bem lenta, porque é muita informação. Então com ele o ritmo está sendo devagar. Outro livro que eu também tenho de história, que é um livro que eu também estudei bastante com ele, é
Brasil, uma biografia, um livro super famoso de uma autora conceituada, que é a Lilia Schwartz. E como vocês podem ver, ele é gigante, porque sim, ele é literalmente uma biografia do nosso país. E ele tem, vamos ver... quantas páginas? 694, quase batendo as 700 páginas. Gente, ele é um livro que, fora ele ter a questão, né, da parte escrita, ele também conta com fotos, imagens. Então, até mesmo por isso que ele se torna um livro grande, tá? Porque ele traz também, juntamente com a parte explicativa, teórica, essa parte expositiva também da fotografia. Outro que eu trago é o Nunca, do Ken Follett, que é um livro que eu ainda não li. Eu adquiri na Bienal do Livro de São Paulo do ano passado, mas eu ainda não li. Mas Ken Follett, ele é conhecido por ser um autor de ficção, só que ele traz um pouco de ficção histórica para os livros dele. Então, ele pesquisa muito, ele é um grande pesquisador, tá, de história, geografia, economia, para ele poder escrever os livros dele. Então ele sempre traz temáticas onde ele aborda partes históricas juntamente com a ficção, assim como questões sociopolíticas, socioeconômicas de determinadas regiões que aparecem nas suas histórias. Então esse livro eu tô bem ansiosa para ler, e ele tem 625 páginas. Então sim, calhamacinho para quando eu for ler. Bom, e esse que eu vou trazer agora, eu acho que dentre todos que eu vou mostrar aqui, é o que eu mais estou ansiosa para ler. E eu só não comecei ainda, porque como eu já estou fazendo algumas leituras que são um pouquinho densas, como aquele próprio que eu mostrei agora, se eu começar a ler ele, eu sei que não vai ser uma leitura tão proveitosa. Então por isso até que eu estou dando uma enrolada para ler. Mas é O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, que na verdade é uma coleção de livros, né, que pela Companhia das Letras ele foi agrupado em 3 volumes, tá? E aqui, como vocês podem ver, é o último deles, o Arquipélago, e no caso ele é gigante, gente. O primeiro e o segundo, eles não são tanto, não tem tantas páginas, mas esse último aqui eu já sei que eu vou ter um belo de um trabalho para poder carregar ele para cima e para baixo comigo quando eu for ler, tá? Ele tem 967 páginas, quase nada, gente. Imagina carregar quase 1000 páginas assim, deve ser moleza, só que não. Enfim, estou super ansiosa e, como vocês sabem, essa coletânea, ela é uma das obras mais aclamadas da literatura brasileira. Então sim, eu estou super ansiosa para poder dar sequência, mas primeiro eu pretendo terminar os livros que eu estou lendo para poder iniciá-lo. E agora eu vou trazer para vocês 2 coleções, na verdade, que são recheadas de calhamaços. A primeira delas é a coleção de livros de Game of Thrones. Sim, na verdade eu tenho, como vocês podem ver, o modelo pocketbook, né, dos livros. E, na verdade, todos os 5 livros, gente, eles ultrapassam as 600 páginas. Como vocês podem ver, o terceiro e o quinto, eles são os maiores, tá? Mas todos eles eu já aviso de antemão que ultrapassam este número gigantesco de folhas. O lado bom é que eles são pocket, então não é tão difícil de carregar, né? Mas em contrapartida, você ler pocketbook com essa quantidade de folhas é um trabalhinho, amigos. Vocês, leitores, devem saber pelo que a gente passa lendo isso. E, bom, eu só li os 2 primeiros ainda da saga, não terminei de ler e pretendo, quando ler, começar do zero. Porque quando eu iniciei, a série ainda estava em andamento e foi uma miscelânea na minha cabeça, porque eu tentei ler os 2 primeiros, sendo que eu tava vendo, sei lá, a 6ª ou 7ª temporada da série, então misturou tudo na minha cabeça. Eu falei, não, eu preciso parar de ler os livros, porque eu já tô misturando o que tá acontecendo no livro, o que tá acontecendo na série, tá dando uma zona. Então eu parei e eu falei, em outro momento eu leio eles.
Então eles estão aqui guardadinhos, esperando a história sumir bem da minha cabeça para eu poder ler os livros. E a outra coleção, essa sim é chutando o balde, literalmente, na questão livros gigantes. Claro que eu não poderia estar falando de outra série que nem vai caber aqui na tela, que não seja Outlander. Esses livros, esta bonita da Diana Gabaldon, ela literalmente não tem pena nem dó do leitor. Todos os livros dela, mas todos mesmo, têm mais de 700 folhas, facilmente. Esse daqui é o menor deles, que é o primeiro volume, e ele conta com 797 folhas, quase 800, e ele é o menor. Então, assim, tem que ter coragem de ler esse livro. Eu já aviso vocês que eu não sei nem como que eu li, como que eu tive coragem. Eu fico pensando às vezes, eu falo, gente, mas o que eu tenho na cabeça para ler esse monte de livro, tudo na sequência e dá por cima, com essa grossura, porque eles são imensos. Esse é o primeiro, que é Viajante do Tempo. O segundo, que é Libélula no Âmbar, que vocês podem ver que já aumentou um pouquinho só em relação ao outro. Depois nós temos O Resgate do Mar, que já aumentou demais em relação ao primeiro. Depois, Os Tambores do Outono, mesmo tamanho mais ou menos do terceiro. E por fim, nós temos A Cruz de Fogo, que esse daqui foi tipo assim, já aviso vocês que vai ter que ler muito para descobrir o que vai acontecer nessa história. Esse livro é gigante, muito gigante. Eu tinha a sensação quando eu lia ele, que eu lia, e eu não saía da página, sei lá, 300 e pouco. Sério, foram dias e dias lendo, e olha que eu me esforçava para ler ele rápido, porque eu queria ler outros livros e eu não conseguia acabar nunca. E foi surreal, gente. Eu brinco bastante que a cada volume de Outlander que eu termino, eu falo que eu venci uma batalha na vida. Eu posso me considerar vencedora. E eu acho que todos vocês que leem ele devem pensar a mesma coisa, porque é surreal. Mas eles são bons, então vale a pena, né? Tipo, pelo menos a leitura é maravilhosa, a série é maravilhosa, então tá valendo a pena. E por fim, eu trouxe aqui 2 livros que, na verdade, eles foram divididos em 2 nessa edição que eu tenho. Mas é possível também encontrar edições onde é um volume único. E aí, quem tem o volume único sofre, porque fica um livro gigante, né? Um deles é A Hora das Bruxas, de Anne Rice. Esse livro aqui eu tenho, como vocês podem ver, uma edição bem antiga já, porque já tem muitos anos, uns 15 anos que eu tenho já eles. E hoje em dia ele é vendido só num volume único, que na verdade é uma edição de luxo, né, de colecionador, em comemoração a não sei quantos anos da obra. E quando a gente junta, de fato, os 2 livros, ele fica um calhamaço muito bom, né? Cada um tem em torno de 400 e poucas páginas, então a gente juntando vai dar mais de 800. Então fica um livro bem grande, mas ele é maravilhoso. Anne Rice é maravilhosa, então compensa toda a trabalheira para ler. E o outro é de ninguém mais, ninguém menos do que Dostoiévski com Irmãos Karamazov, que também eu tenho pela editora 34, né? Ele é dividido em 2 volumes, mas que se a gente juntar, fica um calhamacinho também, porque da mesma forma que Hora das Bruxas, ele vai dar em torno, juntando os 2, de umas 800 páginas, então fica um livro bem denso. É um livro que eu ainda não li, mas já vi diversas críticas e resenhas a respeito. E a gente sabe que é um livro denso, né? Que é um livro complexo, a leitura. Então, de repente, a editora 34 já fez meio que de caso pensado estar dividindo em 2 volumes, porque fica algo menos cansativo. Apesar que é meio óbvio que os leitores não vão ler um volume, parar, fazer um intervalo e ler outro volume, né? Eu acho muito difícil isso acontecer. É mais pela facilidade de carregar a obra para cima e para baixo mesmo.
E é isso, gente. Esses foram os meus calhamaços que eu tive para apresentar a vocês. Como vocês podem ver, alguns eu já li, outros ainda não. Outros eu estou lendo neste momento. Então, mas eu posso dizer para vocês que apesar de todos eles serem livros grandes e trabalhosos de ler e de carregar também, vale muito a pena. Todos são leituras maravilhosas, então se você está pensando em comprar algum deles, ou se você já comprou, mas está naquela preguiça de ler, espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir ir em frente, porque eu sei que vai valer a pena no final todo o esforço. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Fique ligado para mais novidades e mais tags que nós teremos por aqui. Até a próxima!